Uma boa tarde a vocês, inscritos neste encontro sobre tributação em tempos de pandemia, realizado pela SMEC e pelo Centro de Estudos e Treinamento da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Eu falo em nome do desembargador Heráclito, que é diretor da SMEC, em nome do doutor Ângelo Vettorati, que é coordenador-geral da SMEC, e do doutor Juvencio Vasconcelos Viana, procurador-geral do Estado. Nós, eu e a Mércia, organizamos esse evento e é com muito prazer que nós recebemos hoje a professora Denise Lucena e o doutor Schubert de Faria Machado. Antes de ler o currículo de ambos, eu, apenas para provocar a Denise Schubert, eu anotei algumas perguntas que talvez possam direcionar a fala e o debate de hoje à tarde. Eu perguntaria a vocês que mudanças teriam ocorrido ao longo dessa epidemia? Foram elas benéficas ao consumidor? A reforma, nesta primeira fase, tal como encaminhada ao Congresso Nacional, implicaria numa elevação significativa da carga tributária? O que ela tem de positivo e de negativo na opinião de ambos? Como vocês veem, por exemplo, a proposta do governo de substituir o PIS e COFINS pelo IVA, pelo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado? É certo que isso, como alguns assinalam, elevaria a carga tributária do país e afetaria, sobretudo, empresas de menor porte e setores de serviço? E, por último, o que dizer acerca do imposto sobre transações digitais, apelidado assim, né? Um apelido que estão dando à nova CMF, segundo alguns. Então, perguntas para provocar. E começo com a professora Denise Lucena. Para os que estão inscritos neste evento, a professora Denise Lucena é professora titular da UFC, é mestre em Direito pela UFC, tem especialização em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Salamanca, é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em Direito Tributário Internacional pela Universidade Austral da Argentina, tem pós-doutorado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, é líder do grupo de pesquisa Tributação Ambiental do CNPq, foi coordenadora da pós-graduação em Direito da UFC, é coordenadora acadêmica de especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Direito Tributário em Fortaleza. Além de tudo isso, é procuradora da Fazenda Nacional e autora de livros e artigos em Direito Tributário e Financeiro. A Denise Lucena participa, assim como o Schubert, com intensa frequência dos eventos promovidos pelo CETREI ao longo dos anos, e ficamos muito felizes de tê-la aqui conosco nesse seminário virtual. Passamos a palavra inicialmente a você, Denise. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui conversando com o professor César Barros Leal, sempre dinâmico, sempre à frente, né? É incrível, eu acho fantástico essa sua capacidade, professor, de movimentar o mundo, né, acadêmico, com esses eventos, sempre com muita boa vontade. E agradeço agora por esse convite virtual, né, nesse mundo novo aí que estamos, que já está quase um mundo comum, né? É tanta live, é tantos eventos virtuais que está comum. Meu amigo doutor Schubert, é um prazer imenso também debater, sempre é muito bom escutar o lado do advogado, tributarista, militante, como é o professor Schubert, e que é sempre muito colocado, muito correto nas suas posturas, e isso dá um alento muito grande de saber da seriedade do trabalho do doutor Schubert.
desembargador Heráclito aqui, acho que eu vi no início, e é também um prazer encontrá-lo, né? Meu colega de turma, como o tempo passa rápido, né? A gente vai, quando vê o professor César, era meu professor, tudo vai mudando rapidinho. Um prazer reencontrá-los. E, bom, e aos que estão nos ouvindo, o professor César fez aqui uma série de colocações dificílimas, e eu costumo dizer que o jurista, ao contrário do economista, a gente não é muito de previsão, né? O economista adora dar previsões sobre o futuro, e nós não temos como fazer isso. Mas a gente consegue ter, pelo menos, professor César, uma análise do momento atual. Bom, mas o fato é que são questões muito difíceis, professor César. Atualmente, olha, nós já estamos já há mais de 3 meses, né, parece um furacão na nossa vida, como se tivéssemos um sistema jurídico tributário que já não era grande coisa, estava com uma série de problemas, e viesse, de repente, um grande vendaval. E isso altera muito a posição, como que vamos trabalhar. Em matéria tributária, que sempre foi uma questão dificílima, nós sempre estivemos ocupando os tribunais. Quase todos, existe um estudo, não sei como é no âmbito dos estados e municípios, mas tem um estudo do CNJ que as matérias tributárias na Justiça Federal praticamente predominam, chegavam a mais de 70%. Então, dá para ver o nível da litigiosidade. Imagine isso agora no momento de séria instabilidade, né, econômica, de saúde pública, política, tudo isso agrava ainda mais o contexto da tributação e dessa relação tão conflituosa. Mas o que eu posso perceber nesse tempo, tirando exatamente esses meses da pandemia, que aqui é uma situação totalmente extraordinária, mas o que a gente pode perceber é que vínhamos num processo crescente de tentativa de diminuição da litigiosidade. Pelo menos se tentou fazer isso. As medidas que observamos, tanto no governo federal, em matéria de tributária, em alguns outros contextos, da Procuradoria, especificamente da Procuradoria da Fazenda Nacional, é sempre uma tentativa de aproximar o cidadão contribuinte do fisco e num diálogo. Hoje, esse diálogo, já há algum tempo, ele vem sendo realizado de uma forma eletrônica. Antes da pandemia, e foi, eu acho, um ponto muito positivo para a estrutura da administração fazendária federal, é que nós já estávamos migrando há muito tempo, já há 2, 3 anos, talvez até mais, mas agora com mais ênfase nos últimos anos, para esse processo eletrônico. Então, quando veio a pandemia, eu já não me lembro a última vez que eu peguei um processo físico. Isso já ajudou muito, porque continuamos trabalhando com uma estrutura toda ela virtual. E a Justiça Federal, idem, o processo eletrônico já está instaurado lá há algum tempo e agora cada vez mais fortalecido. Mas não restam dúvidas que todo esse procedimento, se na situação de normalidade não estava fácil, imagine agora que houve essa reviravolta, fomos pegos de surpresa, estamos aqui, olha, veja, eu tentei entrar na hora, atraso, isso é o novo normal, às vezes a gente está na live, passa um gato, um cachorro, a família, estamos todos nesse mundo que não estávamos programados para fazer isso, não estávamos programados para trabalhar 100% em casa, em home office. Eventualmente, sim, mas totalmente é muito difícil. E separar o tempo aqui não está muito simples, separar a vida pessoal da vida profissional e da vida dos processos, tudo isso gera uma dificuldade. Mas o que estamos tentando fazer nesse momento, apesar do aumento do volume de processo, nós tivemos no governo federal um aumento considerável de ações envolvendo a pandemia, envolvendo ações relacionadas à pandemia Covid-19. Então, tivemos vários pedidos de contribuintes, como desde a postergação de tributos, que seria o mais razoável, mas até remissão. Simplesmente o contribuinte entra com a ação e diz, não posso pagar, não vou pagar, peço para o juiz que me absolva dessa. Aí vejam a dificuldade. Todos os princípios do sistema tributário precisam ser observados. E, de repente, eu tenho um código tributário, eu sempre lembro aqui, eu gosto de fazer essa escala do tempo para que possamos perceber a aplicação do direito. Nós temos um código tributário de 1966, feito numa época de normalidade, com normas muito bem feitas, tão bem feitas que vigoram até hoje, mais de 50 anos.
Mas aí agora, passado 88, uma Constituição que elege os princípios, também em época de normalidade, comparando com o que se vivencia hoje. E agora, de repente, tudo isso é colocado à prova e esses princípios são todos elencados, todos são levantados perante o Poder Judiciário para solucionar, para buscar soluções para esse grande problema de uma pandemia global, inesperada. Nunca tivemos nenhum positivo que tratasse de uma pandemia, porque ninguém nunca achou que isso fosse acontecer. Isso era assunto de ficção, isso era assunto de filme, vamos ver, era assunto para Hollywood, não para o Brasil, era um assunto que não estava na pauta. Mas isso vem de repente. Então, os contribuintes entendemos a capacidade produtiva zero, a economia não está funcionando, e começam a se buscar normas de todos os lados. E dou aqui um exemplo, a portaria número 12, por exemplo, que é uma portaria do Ministério da Fazenda, que tratava de calamidade pública, uma possibilidade de elastecimento do prazo do tributo, mas em situações que tinham na época, 2015, de municípios, de questões muito pontuais, localizadas, mas ali não estava expressamente dito que eram para essas questões. Evidente que não era para uma pandemia global, ninguém nunca achou que isso fosse acontecer. Então, os contribuintes começam a ir para a justiça pedindo, com base nessa portaria, e com base em princípios da ausência de capacidade contributiva, a postergação de tributo, a substituição de depósito por seguro-garantia, pedindo a suspensão da exigibilidade do crédito, querendo a remissão, inclusive, que é o perdão, o fim do tributo. Então, como que o fisco vai trabalhar com isso? Que se do lado de cá, o que prevalece para nós é o princípio da legalidade. Então, de repente, vem aquela avalanche de ações que o contribuinte alega princípios constitucionais relevantes, sim, o mais relevante, eu não tenho dúvida, capacidade contributiva, não temos dúvida, não precisa fazer nenhum esforço interpretativo, e mesmo analisando o contexto econômico, que a capacidade contributiva dos contribuintes está, sim, abalada, mas, por outro lado, eu tenho aqui o princípio da legalidade que eu tenho que obedecer. Enquanto a Denise resolve o problema, eu vou passar a palavra ao Dr. Schubert, e depois a Denise retorna. Sim. Dr. Schubert é bacharel em Direito, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará, é advogado e sócio fundador do Escritório Machado Sociedade de Advogados, é diretor tesoureiro do Instituto Cearense de Estudos Tributários e professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de 7 de Setembro, a FACET. Schubert, você tem a palavra e depois, mais adiante, eu retorno a palavra à professora Denise. Fique à vontade, meu querido amigo. Muito obrigado, professor César Barros Leal, por ter me dirigido esse convite e me dar a oportunidade de conversar um pouco sobre o direito, especialmente direito tributário, que é um assunto que eu gosto muito. Professora Denise é uma colega minha já de debates, companheira minha de debates por diversas vezes. Já dividimos mesas, e para mim é sempre um prazer também estar junto com ela, de quem eu também gosto muito. E a SMEC, eu acho que também precisa ser lembrada, indicada como uma entidade que tem uma iniciativa como essa, que traz um assunto importante como esse para ser debatido, e que merecedora também de um reconhecimento, de uma indicação de que ela realmente está fazendo algo importante para o aprimoramento do nosso ordenamento jurídico, o aprimoramento das leis do nosso país, principalmente num momento como esse que nós vivemos, de perplexidade. Todos nós ficamos muitas vezes sem compreender o que realmente está a acontecer. Com relação ao assunto específico, que é a pandemia ou a tributação numa época de pandemia, num momento de pandemia, ou pandemia e tributação, o professor César fez uma provocação muito procedente, com perguntas que podem muito bem orientar o debate. A professora Denise já iniciou fazendo algumas colocações. Eu tenho uma visão muito crítica, professor César, sobre a questão da política
estatal brasileira. Eu não vou aqui colocar uma questão mundial, embora a pandemia seja mundial e afete a todos, mas faltam especificidades que eu não as tenho para comentar detalhes de outros países, como esses outros países são, de que forma eles estão tratando o assunto. Então, até porque uma comparação como essa precisaria ser feita por um especialista de cada país, porque os detalhes são realmente profundos e inúmeros. Brasil é o país onde nós vivemos, é o país que eu tenho uma noção de como as coisas estão acontecendo, e é essa visão crítica que eu posso trazê-la aqui. E o que eu vejo é uma absoluta falta de uma diretriz, de uma política definida para uma postura diante da pandemia. E essa ausência de diretriz, ela não é só na área tributária, é em todas as áreas. Nós não temos, um país como o nosso, nós não temos diretriz da saúde, não temos diretriz sanitária, nós não temos diretriz na segurança, nós não temos diretriz em coisa alguma. Cada estado está fazendo ao seu modo, o governo federal faz ao modo dele ou deixa de fazer ao modo dele. Os municípios também já começaram a agir, cada um segundo as suas conveniências locais, e isso mostra que não existe a diretriz, não existe uma política de comportamento do Estado brasileiro lato sensu, Estado brasileiro no melhor sentido da expressão, não existe diante dessa pandemia. Isso nos deixa, assim, até com a sensação de profunda insegurança. Afinal de contas, o que é que nós devemos fazer? Qual orientação nós devemos seguir? O que é que realmente é possível ser feito num momento grave como esse que nós vivemos? E aí, voltando para a área tributária, isso se reflete. Na verdade, o que eu vejo, e essa expressão não é minha, eu já vi isso sendo colocado por outras pessoas, é que a pandemia nada mais é e nada mais foi do que uma lente de aumento sobre as características de cada povo, de cada lugar, de cada instituição. Se aquilo já era bom, a pandemia vai mostrar como aquela coisa boa está resolvendo, ou pelo menos caminhando para resolver o problema. Se nós estamos diante de algo ruim, a pandemia vai mostrar o quão ruim é. E é o que está mostrando quais as deficiências e quão graves são as deficiências brasileiras. E a primeira é essa que eu já coloquei: nós não temos uma diretriz, nós não temos um norte, nós não temos uma pessoa que nos guie. E aqui eu não estou tecendo valores, eu não estou dizendo assim, é bom ou é ruim usar máscara, é bom ou é ruim o isolamento social, é bom ou é ruim usar determinada medicação, nada disso, mas nós não temos uma diretriz. Alguém que diga, vamos todos fazer assim, um líder, uma forma de guia numa situação como essa que todos ficam atordoados. Isso, como já disse, se reflete na matéria tributária. E como se reflete? A professora Denise colocou há pouco que é muito difícil para o agente público adotar uma postura diante de um sistema hermético, como é o sistema tributário, que prima pela legalidade. Então, há uma lei traçando uma conduta esperada do agente público e ele tem que agir conforme aquela lei. Ele não pode ter uma iniciativa diferente, ele estaria tolhido de agir de forma distinta daquela prevista na regra. Ela tem toda a razão, mas nós não temos que ver aqui, nesse momento, a coisa assim de uma visão tão curta. Eu não estou falando do que o servidor está fazendo, eu não estou falando da conduta X ou Y do procurador, ou do fiscal, ou até do chefe da repartição. Nós estamos falando de uma política estatal, de um poder público se posicionar diante do problema. E quando nós vemos as instituições públicas de decisão, aquelas que manifestam vontades políticas, nós vemos algo assim meio confuso também, sem saber bem de como eles vão se comportar.
professora Denise falou da portaria número 12, uma portaria de 2012, uma portaria que já tem alguns anos, e uma portaria que foi editada, é verdade, diante de calamidades públicas localizadas. Calamidades públicas como aquelas que aconteceram em Minas Gerais ou em outros lugares, calamidades públicas que poderiam estar restritas ao território de alguns municípios e que, portanto, eram uma dimensão muito menor, uma dimensão, até diria, irrisória, perto da que nós vivemos hoje, que envolve o país inteiro. Mas, de uma maneira ou de outra, a portaria está escrita. E a portaria é uma norma. E essa norma já está em vigor ainda. E ela fala em calamidade pública sem tecer um limite específico. Ela só faz dizer calamidade pública reconhecida por um ato do Estado federado. No caso, a calamidade pública foi reconhecida pelo Congresso Nacional. Nós temos um decreto legislativo que foi a pedido da Presidência da República que reconheceu a calamidade pública. Então, essa situação é em todo o país. Então, a portaria se aplicaria para todo o país. Mas o que é que a portaria diz? Todos os tributos federais, sem exceção, inclusive as parcelas, as prestações dos parcelamentos dos tributos em atraso, todas elas ficam automaticamente postergadas por 90 dias. Então, o contribuinte, naquele momento, a contar da decretação da calamidade pública, ficaria com a certeza de que todas as dívidas tributárias para com o governo federal estariam postergadas por 90 dias. O governo federal não aceitou isso e instruiu os procuradores, ou se não instruiu, mas alguma orientação foi dada para que a Procuradoria se posicionasse fortemente contra a aplicação dessa portaria. E aqui eu não vou discutir o detalhe jurídico de que se a portaria pode ou não pode ser aplicada, ela está escrita. E o argumento que a Procuradoria se utilizou foi esse de que ela era específica e não era geral. Então, quando a situação de calamidade pública passa a ser geral, envolvendo todo o país, aquela portaria não se aplicaria. Mas esse, nós sabemos, é fácil perceber, é um argumento de interpretação que pode muito bem ser afastado se houvesse uma vontade política de seguir aquele entendimento, de seguir aquela orientação. E se o governo federal dissesse, eu estou disposto a esperar 90 dias pela arrecadação dos meus tributos, porque eu quero dar esse tempo para as empresas e os contribuintes, de uma maneira geral, não era só pessoa jurídica, os contribuintes, de uma maneira geral, para que eles se reorganizem e voltem a pagar os seus tributos. Mas não foi isso o que o governo federal fez, não foi isso que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez. Pelo contrário, disse, não se aplica a portaria, não pode postergar. Os estados, alguns estados postergaram o pagamento do ICMS de maneira meio tímida no início, por 2 meses, mas foram postergando um pouco. Mas aí surgiu um obstáculo, qual foi? Os parcelamentos. Muitos parcelamentos foram dados em regime especial, com redução de multa, com redução de juro, e aí os estados entendem que isso é algum tipo de benefício fiscal, e não deixa de ser, é um benefício fiscal. E por ser benefício fiscal, não poderia ser aplicado sem autorização do CONFAZ, que é uma entidade, uma reunião que congrega os representantes de todos os estados e que o CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, esse órgão, ele traça diretrizes nacionais. E existe uma lei complementar que diz que qualquer benefício tributário envolvendo o ICMS só pode ser dado se for aprovado pelo CONFAZ. E aí os estados disseram, como nós estamos falando de benefício, e eu vou postergar um benefício, então estou dando um outro benefício sobre o benefício, eu só posso fazer isso se o CONFAZ autorizar. E vem o CONFAZ e não autoriza. Não pode dar benefício algum. Quer dizer, vai exigir daqueles contribuintes que estão fechados por determinação desse mesmo Estado, que mandou fechar, vai exigir que eles continuem pagando um parcelamento, mesmo sem 1 centavo de receita, porque estão fechados. E aí, a desculpa, o pretexto, o CONFAZ não autorizou.
Mas tem tanta coisa que os estados fazem sem autorização do CONFAS. E depois diz assim, depois, se o contribuinte achar ruim, a gente vai brigar na justiça, mas eu faço. Quer dizer, será que precisa que o CONFAS autorize? E mais grave, bem mais grave, foi aprovada a emenda constitucional, a emenda constitucional 106, a chamada emenda constitucional do orçamento da pandemia, ou do orçamento de guerra, a emenda constitucional que autorizou os entes federados, de uma maneira geral, a União e os demais entes federados, a excepcionar, na maioria dos casos, a lei de responsabilidade fiscal, de excepcionar os compromissos que o ordenamento jurídico exige do poder público. E excepcionar por quê? Por conta da pandemia. Então, todos aqueles limites, inclusive controle de gastos, de relação dívida, arrecadação, todos esses foram excepcionados, porque o momento exige isso. Ok, essa mesma emenda constitucional tem um dispositivo no artigo 2º que diz que, em caráter temporário e emergencial, será também dispensada a autorização de os limites legais para a concessão de benefícios fiscais. Ora, eu tenho uma emenda constitucional que está me autorizando a dispensar os limites legais para a concessão de benefícios fiscais. Então, eu não preciso mais do CONFAS porque tem uma emenda constitucional me autorizando a fazer isso nesse momento de emergência, nesse momento de pandemia. Então, como que eu ainda posso ficar dizendo que porque o CONFAS não me autoriza, eu não posso postergar um parcelamento, se a própria Constituição já autorizou, se aquele limite que havia agora está afastado? Então, a ideia que eu quero deixar nesse primeiro momento, eu acho que nós vamos conversar mais um pouco sobre isso e os debates vão surgir, as perguntas, a professora Denise vai concluir a manifestação dela e fazer outras colocações também, mas a ideia que eu quero deixar é essa. Aqui, o importante é a gente perceber, existe ou não existe uma vontade política, uma determinação estatal de adotar uma linha coerente, uma linha clara de usar todos os instrumentos possíveis para enfrentar o problema, para enfrentar essa pandemia. E um dos instrumentos é exatamente o instrumento da tributação. É um instrumento que pode ser muito valioso no socorro dos contribuintes que muito precisam. Com relação às perguntas que o professor César formulou, eu vejo assim, não é o momento, professor César, e aqui eu talvez esteja começando do fim, reforma tributária não é o momento de se falar em reforma tributária. Nós estamos numa emergência, nós estamos numa situação atípica, numa situação que nunca aconteceu antes. Reforma tributária é uma coisa para ficar, é uma coisa permanente, é uma coisa para o futuro, é uma coisa que tem que focar em problemas estruturais, em questões que nos preocupam, não de hoje, não para esse mês, não para essa pandemia, mas para frente e por um longo tempo. Então, não é a hora de falar em reforma tributária. A hora é de falar em ajuste. E um ajuste poderia ser feito no sentido até de suprir a receita estatal federal, que é quem vem podendo socorrer, inclusive, os estados, porque o estado não quer prorrogar, não está entendendo bem a dificuldade do contribuinte, mas ele está pedindo para o governo federal para ele, estado, não pagar as obrigações financeiras que ele tem com a União. Quase todos os estados solicitaram isso, a União negou, eles ingressaram em juízo e o Supremo tem sido pródigo nas liminares dadas aos estados de dizer você não precisa pagar suas prestações das dívidas financeiras com a União. Então, isso eles estão conseguindo, estão procurando. Então, o que é que a União precisa? De recursos. Aí diz assim, mas a União poderia emitir moeda. Eu sei que emitir moeda, um economista ouvindo isso, ele ia ficar todo arrepiado,
que emitir moeda não é solução para nada. Você vai emitir moeda, vai desgraçar a economia. Agora, numa emergência, pode talvez ser um caminho pontual e específico. Mas não tem só a emissão de moeda, tem também um imposto que já está autorizado, previsto na nossa Constituição, e que o governo nunca adotou uma medida verdadeiramente assim convincente para instituí-lo, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Aí diz assim, até esse nome, IGF, é um nome antipático, ninguém gosta de falar disso. Aí eu digo, por que não? Será que o Brasil não tem grandes fortunas? Será que não há aqueles verdadeiramente ricos que, num momento como esse, não poderiam ajudar para que a economia se melhor estruturasse, que o poder público pudesse corresponder às despesas que estão sendo necessárias para suprir, para melhorar as nossas necessidades atuais? Não se fala nem nisso. Sempre se coloca o imposto sobre grandes fortunas é ruim, porque ele iria arrecadar pouco. Eu digo, mas quem foi que já fez a conta? Por que ele ia arrecadar pouco? Quem foi que calculou a alíquota? Quem foi que estimou a base de cálculo? Quem foi que já estudou as grandes fortunas brasileiras? Por que se diz que ele ia arrecadar pouco? Eu não entendi bem isso. Aí também se dizem, não, é um imposto de difícil administração. Ele vai dar mais trabalho do que receita que ele vai propiciar. Aí eu digo, o IPTU é fácil de administrar? O imposto de renda é fácil de administrar? O PIS/COFINS é fácil de administrar? Todos são fáceis de administrar. O único difícil vai ser o imposto sobre grandes fortunas. Será isso, realmente? Então, assim, eu tenho sérias dúvidas a respeito das dificuldades que são colocadas para isso. E aí, assim, voltando ao início, e agora já passando a palavra ao professor César novamente, voltando ao início, eu vejo a completa ausência de uma diretriz, de um norte definido, de uma vontade política de usar a tributação, um instrumento poderoso, para que o Estado possa interferir na economia e na vida dos contribuintes, de forma a aliviar a carga tributária, que é pesadíssima. Eu nem falei do nosso sistema tributário aqui, que é um assunto que vai demandar diversas considerações, mas eu até diria, nós não temos mais nem sistema, que se tornou uma coisa tão caótica, que eu até acho que essa palavra sistema não combina. Nós temos o caos tributário nacional, e não o sistema tributário nacional. Então, é uma questão terrível. Mas, mesmo assim, continuo entendendo que, no momento da pandemia, não é hora de se falar em reforma profunda desse caos. Agora, não. Vamos primeiro desanuviar o horizonte para voltar a pensar nisso. Mas tem outras coisas que poderiam ser feitas também. A tributação dos dividendos pode ser uma lei federal. O Ministério da Economia está prometendo isso, mas não veio ainda. Outras, tem várias propostas, inclusive do Sindicato dos Auditores Federais, dos Auditores Fiscais Federais, que indicam uma série de medidas que poderiam ser tomadas no sentido da gente diminuir a regressividade do nosso sistema, que é um sistema altamente regressivo, ele tributa pesadamente quem menos tem dinheiro e deixa essas grandes fortunas com uma tributação muito suave, muito leve, que pagam muito pouco diante da capacidade contributiva que eles têm. E assim, a proposta, aí agora diretamente, e por último, professor, a proposta que foi enviada pelo governo federal para o Congresso. Aí eu diria, as propostas que já estavam a tramitar eram propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110. Nenhuma das duas ataca os verdadeiros problemas do nosso sistema tributário. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas combate a desigualdade, nenhuma das duas combate a regressividade, nenhuma das duas diminui a complexidade de maneira verdadeira, apenas acena com a possibilidade de reunir alguns tributos num só. Isso, por si só, não significa simplificar. Pode haver ainda, e pelo desenho que está nas emendas, uma grande complexidade pelo tributo que está sendo imaginado, que poderia substituir esses outros que seriam extintos. E a proposta do
do Ministério da Economia, que é um projeto de lei para unificar as contribuições do PIS e da COFINS, que está sendo chamado de IVA, de grande IVA. Tem até uma matéria entusiasmada no jornal que chama de o maior IVA do mundo, talvez por conta das dimensões do Brasil ou coisa assim, não sei. Balela. Não é IVA coisa alguma. Pelo contrário, PIS/COFINS já foi muito mais parecido com o IVA. A proposta que foi enviada para o Congresso aproxima PIS/COFINS do ICMS e do IPI. Aproxima o PIS/COFINS do crédito físico, controlar mercadoria por mercadoria. Chega até a prever uma nova nota fiscal. Eu disse, o contribuinte vai emitir duas notas fiscais, uma para o ICMS, para controlar o ICMS, outra para o PIS/COFINS, para controlar débito e crédito PIS/COFINS. Não, vai ser uma nota só, vão entrar em acordo e tal. Vai ter que ter destaque em cada nota, vai ter controle de débito e crédito por cada operação. A alíquota vai aumentar de 9,25 para 12, um aumento vigoroso e geral para todo mundo. E se você for falar do serviço, levando em conta que muitos contribuintes optam pelo lucro presumido, e quem opta pelo lucro presumido paga 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Então, hoje eu vou sair de 3,65% para 12%. Ah, mas você tem crédito. Prestador de serviço não tem crédito. Prestador de serviço só tem o serviço que ele se propõe a prestar e ganhar por isso. Não tem praticamente insumo algum. Qual é o insumo que tem um médico, um advogado, um engenheiro, um contador? Eles não têm insumos. Eles só têm eles mesmos que estão prestando o serviço. Então, o aumento promete ser brutal em cima dessa categoria. E se você levar em conta que a economia sofreu muito, mas os serviços sofreram muito mais, as empresas que mais quebraram são as empresas prestadoras de serviço, seja do ramo do turismo, seja do ramo dos transportes, seja de qualquer outro ramo da economia que dependa de pessoas, porque as pessoas foram condenadas a ficar em casa, e se a pessoa fica em casa não presta serviço, então para. Então, assim, esse setor da economia está sendo premiado com um aumento, a promessa de um aumento brutal de PIS/COFINS. Se espera que não seja aprovado da maneira que foi enviado ao Congresso. A única vantagem, o único elogio que a proposta do Ministério da Economia poderia receber seria porque eles tiveram cuidado com a técnica legislativa. A peça, embora tenha 130 e tantos artigos, está bem redigida, está esquematizada, existe a definição de fato gerador, base de cálculo, hipóteses de isenções, depois vai discriminando a tributação de cada setor. Ok, ela está bem redigida e está compreensível nesse sentido, mas eu até diria, assim que a não cumulatividade do PIS foi instituída, ainda na década de 90, era simples também. A medida provisória que instituiu a não cumulatividade do PIS tinha muito menos artigos do que tem esse projeto de lei. E era fácil de ser entendida, muito mais simples, muito mais próximo do IVA, porque era crédito por tudo que entrava e débito por tudo que saía. Diferente dessa proposta que é crédito por cada operação e débito por cada operação. E mesmo assim, com toda aquela primeira simplicidade e organização legislativa que houve, hoje é uma coisa confusa. Talvez o tributo federal mais difícil de se compreender o PIS/COFINS hoje, porque ele foi atravessado de emendas, de leis, de alterações, de casuísmos. Passo a passo foi se criando situações assim. Então, nem essa vantagem que eu coloquei, ela promete ser duradoura. Mas, professor César, desculpe ter me alongado, eu fiz aqui essas minhas breves colocações e fico agora, passo a palavra de novo à mesa e fico agora aguardando as considerações que possam ser feitas. Muito obrigado. Obrigado, Schubert. Schubert, antes de passar para a professora Denise, você poderia fazer uma pequena observação sobre o imposto sobre transações digitais? Sim, esse imposto ele tem sido visto de uma forma, eu diria até preconceituosa,
eu não vejo esse imposto como sendo de todo mal, tá? O que a gente precisa é ter cuidado, porque o que é que está sendo prometido? Está sendo prometido que ele vai ser acrescentado no sistema, incluído no sistema, mas em troca algo seria retirado para manter o que eles chamam de neutralidade fiscal, o princípio da neutralidade fiscal. A arrecadação continuaria como está, e iria haver uma substituição. Uma das coisas que se fala que poderia ser retirado, e eu acho que tem que ser retirado, é o ônus sobre a folha de pagamento. O Brasil é um país que tributa de forma muito vigorosa o emprego. E quem tributa muito vigorosamente o emprego tem menos emprego do que poderia ter se o emprego fosse mais barato. Então, essa troca poderia ser interessante. Agora, o que se teme é que ocorra o que tem ocorrido tradicionalmente. O que é que tem ocorrido tradicionalmente? O governo promete uma coisa e não faz. Voltando para o exemplo que eu coloquei com relação ao PIS, quando a não cumulatividade foi instituída, o ministro Pedro Malan disse: pelo princípio da neutralidade fiscal, nós vamos começar com uma alíquota X, na época foi 2,65, quando a alíquota original era 0,65. Vamos começar com essa alíquota, mas vamos medir a arrecadação. Nós não sabemos quanto essa arrecadação será, pode ser que ela caia, pode ser que ela aumente. Se ela cair, a gente complementa, se ela aumentar, a gente diminui a alíquota. É uma alíquota teste. Ok, começou essa alíquota teste. A arrecadação aumentou muito. A arrecadação do PIS cresceu bastante. E a alíquota ficou onde estava. Eles esqueceram que prometeram diminuir a alíquota. Aumentou a arrecadação e a alíquota ficou onde estava. Então, é muito perigoso acreditar em promessa do governo quando ele fala que poderá fazer esse ajuste e reduzir uma carga que foi inicialmente mais alta do que eles esperavam que fosse. E o imposto sobre transações digitais parece que mira o comércio digital. A pandemia mostrou que as pessoas passaram a usar muito a internet para fazer suas compras. E essa economia cresceu bastante e mostrou o potencial da capacidade contributiva que ela revelou que muitas empresas teriam para pagar esse novo imposto. Eu não vejo isso como um problema. Como eu disse, nós apenas temos que saber como ele vem, de que maneira ele vem, quais são qual é a formatação jurídica desse imposto, qual vai ser o fato gerador previsto, quem serão os responsáveis, qual a base de cálculo dele, de que maneira a alíquota vai ser aplicada. Então, assim, tudo isso a gente precisa ver para fazer uma análise, mas a ideia em si, eu não acho que ela seja de todo má. O que a gente precisa é ter cuidado para que não seja um imposto a mais em cima da pesada carga que nós já temos. Olha, o professor Schubert estava falando agora, eu tenho que concordar praticamente com muita coisa, quase tudo. Essa falta de diretriz, eu gostei muito da expressão dessa pandemia como essa lente de aumento, né, dos nossos problemas, e se não tem época boa para a pandemia, mas chegar no momento que nós estamos, é um problema não só no Brasil, a América Latina inteira está com esse problema, né, de uma crise institucional gigantesca, só agravou ainda mais. Então, essa falta de credibilidade nas instituições, agora, no momento de crise desse, nós precisaríamos de mais Estado, e quando eu falo mais Estado, entendam, nós temos sempre aquele ranço de achar que, quando eu falo mais Estado, é o Estado opressor, abusivo, não. Ao contrário, no momento de crise é que a gente tem a certeza da relevância do Estado, um Estado coeso, um Estado providência que ajude, que resolva os problemas, que tenha uma diretriz, que é isso que o doutor Schubert levantou muito bem. Sem diretriz, nos sentimos perdidos, órfãos, sem saber o que fazer no momento de insegurança dessa que vivenciamos, uma insegurança de vida mesmo, pessoal, como vamos sobreviver a tudo isso. Então, dificulta muito essa diretriz sem essa perspectiva, e não se trata de uma crítica ao governo A ou B, mas de expor uma realidade do Brasil. Nós, há anos que não temos essa diretriz, e agora ela ficou muito perceptível. Concordo também, professor Schubert, vocês continuam me escutando?
que agora estão Perfeito. tirados dos microfones. E eu gosto quando eu falo, é difícil, porque às vezes quando eu estou falando, você, mas como é que uma procuradora está falando que não tem liderança? Então, vejam bem, eu falo aqui como cidadã, eu falo aqui como professora, eu não tenho autoridade para falar em nome da Procuradoria. E essa falta de liderança é um problema do país. Então, eu, como cidadã, gostaria muito de ter uma segurança nas medidas de saúde pública, nas medidas econômicas, e quando eu vejo debate de direito tributário, eu tenho dito muito isso, a sensação que eu tenho é que o momento não é do direito tributário. No momento desse, de uma crise gravíssima de saúde pública, de uma economia mundial com problemas, não tem ninguém para ajudar, porque está todo mundo com o mesmo problema. Eu costumo dizer como os velejadores, quando a maré está ruim, tempestade, baixa a vela e espera. Então, ao invés de baixar as velas e esperar, nós tentamos lutar com as armas mais erradas possíveis. Eu entendo que o momento não é mesmo de reforma tributária, a solução não está no direito tributário nesse momento, a solução tem que vir agora, voltar, temos que fazer o que não fazemos no Brasil há muito tempo, estudar direito financeiro. Nós temos que cuidar agora de orçamento público, de diretrizes de finanças públicas globais, e não de questões pontuais do tributário. E o professor Schubert mencionando aqui a portaria, na verdade, a Procuradoria entrou mesmo com essas defesas todas, mas veja bem, a decisão de não aplicá-la foi maciça do Poder Judiciário. Só para você ter uma ideia, aqui no Tribunal da Quinta Região, nós não tivemos nenhuma decisão que tenha passado até agora pelo tribunal. Na Justiça Federal do Ceará, nenhuma foi concedida, porque ali, eu entendo que eles agiram, o Judiciário foi muito correto nesse ponto, porque ele agiu com a prudência, a diretriz, como o professor Schubert mesmo falou, tem que ser do governo. Numa crise dessa, imaginem a questão da economia, o descompasso que vai ser se a empresa A ou B de um determinado setor, qualquer setor, todos estão em crise. E se um setor desse, uma empresa tiver um benefício de postergação, de remissão, até de extinção de tributos. Então, isso não é possível. Tá? Em relação à reforma tributária, eu já vim trabalhando, assim, eu venho analisando esses textos há algum tempo, e quando eu vi a reforma, a PEC 110, depois a PEC 45, elas são muito parciais, e agora vem a reforma, dita reforma, uma primeira fase, que ainda gera mais, assim, a gente tem que ter mais cuidado, que é uma primeira fase, o governo fala que vai ter uma segunda e uma terceira, quando aí sim vai enfrentar a questão dos dividendos, IPI seletivo, imposto de renda pessoa física, jurídica, mas realmente, reforma tributária, se não conseguimos entrar num consenso ano passado, porque também estávamos numa grave crise econômica, imaginem agora. Então, assim, a solução se emitir moedas, como o professor Schubert falou, que seria talvez uma possibilidade, enfim, eu penso como o professor Schubert no sentido de que a medida tem que ser fiscal e não tributária. Vejam, fiscal, quando eu falo, global. A única certeza que eu tenho, aumentar tributos, isso jamais. Nesse contexto é impossível. Como é que eu vou falar de tributos novos nesse contexto? Então, eu até posso continuar trabalhando e vejam, o imposto sobre grandes fortunas, o professor Schubert também concorda, ele há anos que já era para ter sido implementado, nós poderíamos ter feito isso, existe um estudo do IPEA que fala da viabilidade do imposto sobre grandes fortunas desde a crise de 2008, porque nós pegamos esse modelo do sistema europeu, e o sistema europeu foi abolindo, no auge do bem-estar deles, antes da crise de 2008, eles aboliram esse chamado imposto sobre patrimônio ou grandes fortunas. Mas em 2008, com a grande crise econômica do capitalismo que atingiu os Estados Unidos e a Europa, esse assunto voltou. E, curiosamente, os próprios bilionários do mundo falaram, tributo, nós devemos instituir o imposto sobre grandes fortunas. E isso voltou nos países desenvolvidos. Só que aqui no Brasil começou a instabilidade política, tentou se levantar essa questão do imposto sobre grandes fortunas, existem vários projetos tramitando, mas todos, em algum momento, ficam quietos e aquilo realmente não avança. Agora, infelizmente, os projetos que estão lá hoje tramitando no Congresso Nacional são péssimos, inclusive porque não trata de grandes fortunas. Eles colocam um patamar de 2,5 milhões em patrimônio. E eu até tenho um trabalho que eu fiz esse cálculo,
esse valor alcançaria qualquer cidadão comum da classe média que fosse poupador. Em 10 anos ele teria o patrimônio ali. Então, o Constituinte foi muito claro, imposto sobre grandes fortunas. Isso não é salário de um cidadão comum que faça uma poupança. Mas esclareço que a minha crítica é em relação ao texto dos projetos existentes, mas não à instituição do imposto sobre grandes fortunas. Acho viável também e deveria, sim, ser implementado há muito tempo. Em relação... E, sim, aí juntando essas 3 propostas de reforma, não dá nem para falar, porque, assim, uma fala num IVA, que não é o IVA, que resolve chamar de IBS, um nome que eu realmente acho terrível, o mundo desenvolvido fala IVA, mas aqui resolveu puxar o IBS, procurando o modelo da Nova Zelândia, porque da Nova Zelândia a IBS é um pouco longe e uma estrutura muito diferente da nossa, mas enfim. E agora vem esse CBS, que seria essa contribuição, que alguns falam, mas é o IVA federal. Não é, porque não está diminuindo as contribuições, está falando especificamente do PIS/COFINS, mas as outras continuariam, e isso vai gerar... Não estou vendo muita simplificação nisso, mas, pelo menos, o ponto positivo, sim, é ter a consciência de que essas contribuições todas não podem persistir, elas causam uma grande confusão no sistema, as grandes ações hoje, né, que tramitam no Poder Judiciário envolvem as contribuições, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, folha de salários e as inúmeras outras existentes, sistema S, vamos puxando tudo isso, praticamente 90% do que temos no Poder Judiciário. Só um outro ponto importante, quando falamos aqui, quando eu insisto que a solução, o momento agora não é do direito tributário, a solução não é no tributo, não é instrumento fiscal em relação à criação de novos tributos, à reorganização de tributos, nós temos que fazer isso com muita calma, com muita estrutura, fazer algo que dure, como o Código Tributário tem durado há mais de 50 anos, mas realmente está na hora de rever todos esses conceitos. Então, acho que toda essa junção poderia ser feita a longo prazo. Em relação à pandemia, a gente observa o que os países desenvolvidos fizeram, e o professor Schubert usou a analogia da lente de aumento, e isso é muito claro. A lente de aumento deles, eles deram subvenções, eles trouxeram a questão das finanças públicas, o Estado recua e vai dar auxílio, e não resolver questões fiscais que são pendentes nesse momento de pandemia. Isso não é nada razoável. O professor César pergunta aqui também, em relação ao imposto sobre transações digitais, veja bem, professor, isso, na verdade, é inevitável também, nós vamos chegar nisso, porque nós já fizemos essa mudança, essa transição do bem material, isso já migrou para o mundo digital. As transações hoje, majoritariamente, são digitais. Então, eu acho que é um processo natural isso, essa tributação das transações digitais. Só tem que ser feito de uma forma muito tranquila e bem elaborada, para que não haja uma incidência exagerada nessas transações digitais, e sempre levando em conta que o Brasil não é uma ilha. Nós vamos ter que trabalhar isso com todas as diretrizes internacionais, como existem nos países de primeiro mundo. Eu não posso simplesmente falar de importação, exportação, bens digitais, e esquecer que isso vem da China, isso vem da Coreia, isso vem da Alemanha, isso vem do Japão. Então, nós temos que trabalhar com esse mundo digital, sempre com observância à legislação internacional, mas acho que isso é algo que realmente é uma consequência, os projetos de reforma já tem a previsão de alcançar esse mundo digital. E acho que, em relação aos pontos levantados pelo César, eram essas as minhas considerações, e fico aqui à disposição para responder o que sabia, se quiserem conversar um pouco mais, à disposição dos senhores. Boa tarde aos professores, boa tarde, professor César. Temos aqui uma pergunta, do José de Souza Rebouças Filho. Ele diz o seguinte: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta aos palestrantes. Uma verdadeira reforma tributária, de modo a tornar mais justa a tributação, não deveria implicar uma maior tributação sobre renda e patrimônio, inclusive, hipoteticamente, o IGF, ao invés de tributar tanto o consumo, que acaba impactando sobre os menos favorecidos economicamente? Penso que uma reforma tributária implica repensar o próprio modelo federativo brasileiro, questão bastante complexa.
Tá? Primeiro, eu quero parabenizar o José de Souza por essa pergunta, que na verdade é uma reflexão, não chega nem a ser uma pergunta, né? Isso é uma reflexão muito coerente. Sem dúvida, José de Souza, a tributação, não, a mais injusta possível é tributar em países subdesenvolvidos, em países que têm uma minoria carente, como é o Brasil, tributar o consumo. É extremamente cruel. Uma das críticas que eu tenho feito as duas PECs existentes, que há essa incidência maciça sobre a tributação sobre o consumo, há uma preocupação muito grande nesses projetos de regularizar, de juntar esse IVA ou IBS, que é o ISS, o ICMS e o IPI. E os três incidem sobre o consumo. Isso é muito cruel. Acredito que você ir para a renda, e olhe lá, a renda ainda assim, a renda elevada, porque senão pode ocorrer o que já existe hoje. Nós temos uma tributação sobre a renda extremamente cruel para a classe média. É só ver as declarações do imposto de renda. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos uma média de 30 milhões de declarações de imposto de renda. Então, vejam que é um percentual bem pequeno em relação ao número de brasileiros. E ali, você vai olhar que é a classe média que faz, praticamente, que paga esse imposto sobre a renda. Então, há uma necessidade de tributar a renda elevada, o patrimônio, sem a menor dúvida, eu acho a melhor solução. O sistema regressivo, que é esse sobre o consumo, não sustenta, ele acaba, tem uma hora que ele vai se esvair, porque não vai ter como arrecadar. E o pior, como ele é tecnicamente o mais fácil de se fazer, é o mais fácil como técnica de tributação, é o mais fácil de arrecadar. Então, acaba ficando nesse comodismo e prejudicando as pessoas em relação a esse tributo sobre o consumo. E eu tenho criticado bastante a PEC, principalmente a 45, que incide muito essa questão da tributação sobre o consumo, e concordo com a sua afirmação, não é mesmo o modelo ideal, não deveríamos trabalhar em relação a isso. Quanto à mudança no próprio federalismo fiscal, aí eu já tenho alguma ressalva, porque, de qualquer forma, o sistema do federalismo, essa reorganização estatal, quando a gente pensa no federalismo e no federalismo fiscal, pensando nas receitas dos estados, municípios e União, na verdade, a gente precisa só de uma reorganização mais sutil, porque, querendo ou não, se não tivéssemos mudado tanto em 88, que a Constituição dava essa autonomia, o problema é que depois nós tivemos emendas constitucionais e que alteraram principalmente o papel da União. A União cresceu realmente com as emendas constitucionais e isso não foi muito saudável, ficou os estados e municípios com uma arrecadação mais tímida, mas precisamos regulamentar, mas acho que o problema mais grave hoje é mesmo o da incidência tributária, essa questão sobre o consumo. Você perguntou duas coisas, como federalismo e imposto sobre o consumo, são dois temas bem diferentes, tá? Só para dizer a opinião que é preciso ter. Eu estou falando de uma reforma estatal estrutural pesada e a outra de uma reforma tributária que vai alcançar diretamente o bolso do cidadão contribuinte. Eu estava colocando que concordo inteiramente com a professora Denise quando ela diz que são duas questões distintas que foram colocadas na mesma pergunta agora pelo participante que se manifestou. Federalismo e tributação são questões distintas, embora tenha um ponto importante de que elas se interligam, que elas têm uma interseção, né? O federalismo não se sustenta sem uma tributação que permita isso, né? Mas o federalismo está muito mais voltado para a divisão de poder dentro do país. De que maneira esse poder vai ser exercido? É um poder centralizado? É um poder dividido entre os entes federados? Vamos fortalecer os municípios ou não? Então, são questões políticas de divisão do poder e que têm uma complexidade teórica grande e uma aplicação prática também difícil num país do tamanho do nosso. Mas que não acho que não é o caso agora da gente aprofundar essa discussão. A questão agora é tributação justa, reforma tributária, de que maneira isso pode ser encaminhado. E aí eu repito aqui algo que eu disse há pouco quando eu me manifestei. Falta no Brasil franqueza das autoridades. Eles têm que dizer o que realmente está acontecendo e não faz de conta.
um teatrinho, que é o que tem acontecido. O presidente da Câmara diz: eu sou contra aumento da tributação. A CPMF eu não aceito. Lindo discurso. Mas ele diz: mas minha PEC 45 é ótima e vai passar aumento de tributação com a PEC 45. Por que ele não diz o recado todo? Eu sou contra esse imposto aqui, mas eu quero aumentar de outra maneira, porque a PEC 45 vai trazer aumento significativo. E está lá na mão dele, e ele está dizendo que é o melhor dos mundos, quando na verdade não é. Acho até que a professora Denise economizou crítica à PEC 45, ela caberia mais crítica ainda. A PEC 110 também não é boa, e a PEC 110 também traz espaço para aumento da carga tributária da mesma forma. E, por último, a emenda o projeto de lei que foi enviado para o Congresso agora pelo Ministério da Economia. Focou o consumo. Aí ele diz: não, mas eu também vou fazer numa segunda etapa o imposto de renda e tal. Por que não começou pelo imposto de renda? Se a gente estivesse dizendo assim, não, só pediram isso dele na última semana. Esse assunto está lá no Ministério desde que o presidente assumiu. Então, assim, por que só agora está chegando e só está chegando a parte do consumo? Até dizer assim, não, o Brasil tributa pesadamente o consumo porque as pessoas não percebem o volume de tributo que elas pagam. Então, como elas não percebem o volume de tributos que elas pagam, fica mais fácil a gente aumentar mais um pouco aqui e ela vai aguentando no preço dos bens e serviços e vai pagando. Se for uma tributação direta, ela vai saber exatamente o que é que ela está pagando e vai reclamar mais. Talvez essa seja uma das razões, não digo que seja a única, nem sequer a mais importante, mas uma das razões de tanto se insistir na tributação do consumo. Mas isso implicou num sistema injusto, terrivelmente regressivo. E vamos agora, num momento como esse, de emergência, de pandemia, aumentar a tributação do consumo com a PIS e COFINS, ainda tendo, desculpe a palavra, o desplante de chamar de IVA. Está longe de ser um IVA. Tem muito tributo fora dessas contribuições e o próprio formato jurídico da contribuição não é pelas entradas e saídas, do tributação, operação por operação, é uma complicação grande. Então, assim, acho que falta, como disse, franqueza, falta transparência, falta um pensamento claro quando se fala de tributação. E o pior, a imprensa às vezes se ilude. A gente vê as matérias, as manchetes dos jornais, vê dos informativos que tratam de matéria tributária, e aí eles colocam essa história de grande IVA, de simplicidade, agora simplificação com a unificação de PIS/COFINS, e ficam repetindo frases que são plantadas por quem manda os projetos, que elas são vazias, elas são insuficientes, elas não trazem o verdadeiro conteúdo daquilo que está sendo aprovado. Então, assim, aí diz assim, mas isso acontece quando se inaugura um hospital e sem ter o equipamento dentro. É parecido. Isso acontece quando eu faço um pedaço numa estrada e não tem a ponte que vai atravessar um rio. É parecido. Então, eu faço um pedaço da coisa, inauguro de que está lindo, mas, na verdade, aquilo não está atendendo aos propósitos para os quais ela foi sequer idealizada e pensada. É o que está acontecendo agora. Eu acho que essa proposta do governo federal é um desastre pela maneira que ela veio, no momento que ela veio, o foco que ela está dando ao consumo e pelo aumento da carga tributária novamente em cima do consumo, esquecendo a tributação do patrimônio em renda, esquecendo que seria talvez até mais fácil. Bastava revogar um artigo de lei que diz que a tributação de dividendo é isenta, ou melhor, a distribuição de dividendo é isenta. Bastava revogar esse dispositivo. Isso já iria propiciar um aumento grande de arrecadação. Uma outra questão, juros sobre capital próprio. No nosso sistema tributário, o grande acionista considera que ele tem um capital próprio investido na empresa, esse capital vai gerar juro, ele recebe o juro sobre capital próprio com a tributação diferenciada menor e ainda deduz como despesa da empresa dele. Foi uma criação que decorreu do fim da correção monetária, dizem até, não, porque continua havendo inflação, para o empresário não ficar pagando imposto sobre a inflação, vamos criar esse juro sobre capital próprio. Mas a inflação diminuiu muito, os nossos índices inflacionários estão muito baixos, e o juros sobre capital próprio aumentou bastante, então é uma outra situação que poderia ser corrigida.
Então, tem muitas coisas que podem ser pinceladas e ajustadas para melhorar a arrecadação sem aumentar. Na verdade, ela tem que ser diminuída e não aumentada. Nesse sentido, eu acho que foi infeliz a maneira que o governo federal se posicionou com esse projeto de lei, professor. Doutor Schubert, posso interferir, professor César? Claro. Por favor. O professor Schubert levantou um ponto muito importante aqui, essa repetição, e aí ele fala na imprensa, é verdade, Schubert, a imprensa vai repetindo esse jargão, e aí eu vou até fazer um reclamo, assim, uma coisa que eu observei nas discussões do ano passado, da PEC 45 a 110, e eu fui para algumas audiências públicas para debater essas PECs, e era incrível isso que você mencionou, a repetição. Eu cheguei a escutar prefeitos enaltecendo a PEC 45, e eu já estava, eu disse assim, mas que estranho, porque ela é péssima para os municípios, o ISS é catastrófico, o repasse eles vão esperar 10 anos para receber, é uma coisa a longuíssimo prazo. A PEC 45 tem detalhes que eu não entendo como é que os estados defenderam, até eu entendo que para eles seria bom, mas para o município é incrível, eu não consigo entender. E os prefeitos ficavam repetindo aquilo, e alguns secretários de finanças, e eu teve uma hora que eu já estava tão indignada da repetição do que ia sendo implantado, porque o senhor leu isso? É porque eu vou ler para o senhor aqui, aí peguei assim, até um pouco nada delicado, mas vai dando desespero, as pessoas não conhecem, e aí ficam repetindo sem ler. O que eu falei na época, e eu falo aqui para quem tem interesse em entender essas questões, leiam o texto, peguem a PEC 110, a 45, peguem o projeto da lei do governo agora, que aí só tem uma coisa que eu achei muito bom, que não ser uma proposta de emenda constitucional. Muitas das alterações que a gente poderia fazer, inclusive todas as citadas agora pelo professor Schubert, poderiam ser por lei, se não precisa uma emenda constitucional, que vai travar ainda mais. Se a gente trava agora no mundo de extrema mudança que vivenciamos atualmente, principalmente pelas questões digitais, e para a emenda constitucional é muito ruim. Podemos fazer isso através de lei, mas é preciso ler a lei. Isso, o gestor público, o cidadão tem claro que se ele quiser exercer um controle social, que é algo que a gente tem que desenvolver no Brasil. Mas eu já nem falo do cidadão, eu falo dos secretários, das pessoas que vão trabalhar, das pessoas que vão votar, dos deputados, que não podem confiar naquele resumão que alguém manda, porque na hora que eu faço o resumo, eu coloco o foco onde eu quero. Me dá para fazer um resumo dessa PEC, eu vou colocar 10 páginas e eu vou escolher o que eu quero falar mal, por exemplo, ou se eu quero falar bem. Então, resumo não se confia. Há uma grande uma grande falta de conhecimento desses instrumentos fiscais. Impressionante. A imprensa repete de forma sucinta, não dá para falar em uma frase, como eu tenho visto no comentário, em uma página, um texto imenso. Então, assim, como eu senti isso em relação às outras PECs e agora em relação à proposta do governo, é preciso sentar, ler atentamente. E aí a gente tem material crítico para analisar um resumo, uma nota da imprensa. Mas só ficar passando isso é muito angustiante, porque a gente vê o descaso da sociedade sem perceber isso. Observei isso também no Imposto sobre Grandes Fortunas, quando começou, há uns 2, 3 anos, isso começou a ganhar um fôlego, depois, pelas crises políticas, recuou. Eu sempre defendi o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas os projetos são horríveis, os que estão lá. E quando eu fazia crítica, eu disse, mas você é contra? Eu falei, não, eu sou a favor, mas leia o projeto. Aí eu disse, classe média brasileira, vocês vão pagar o imposto sobre grandes fortunas. Vocês consideram que tem grandes fortunas? E aí as pessoas, não, mas é só para quem tem muita coisa. Eu disse, não, leia o projeto. E o que tinha que estava muito forte, eu me lembro que era da Luciana Genro, na época, e o valor era 2,5 milhões de patrimônio, de tudo que se tem. E 2,5 milhões, quando você fala, um casal jovem economizando, em 10 anos consegue ter esse patrimônio, porque é tudo, bens, carro, imóvel, não é na sua conta bancária. Então, assim, esse estudo detalhado, eu acho que já passa da hora do brasileiro e dos órgãos públicos e do legislativo, principalmente, porque eles votam as leis, e quando eu estava lá discutindo, eu escutava senadores e deputados perguntando coisas no projeto, e eu dizia, nossa, eles vão votar, e eu não estou dá a sensação que eles nem conhecem o projeto, que eles vão votar. É preciso essa chamada mesmo para que a gente possa ficar atento e ler o inteiro teor desses instrumentos.
O professor Schubert ressaltou a questão das grandes fortunas, e a senhora fez o mesmo. E eu me lembro agora que a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, a propósito disso, ela propôs a decretação do estado de calamidade pública para autorizar o empréstimo compulsório, que é previsto na Constituição Federal para casos excepcionais. O que é que vocês acham disso? Empréstimo compulsório, professor César, eu acho que o brasileiro deve ter um certo trauma do empréstimo compulsório. O último empréstimo compulsório que foi criado não foi devolvido. Não foi devolvido. É verdade. Não foi devolvido? Não foi devolvido. Então, o empréstimo compulsório não é solução. E se é para criar receita para o governo federal, aí volta a ideia do imposto sobre grandes fortunas, a ideia dos ajustes no imposto de renda, a maneiras de aumentar a arrecadação sem incrementar a injustiça do nosso sistema hoje. Como é que esse empréstimo compulsório viria, de que maneira ele iria incidir, qual a riqueza que ele iria alcançar, ficaria tudo em aberto. Enquanto o que nós já temos, nós já sabemos como basta fazer os ajustes que são necessários. E com relação ao Congresso, professora Denise, eu já tive chance de conversar com alguns senadores, e quando eu converso com eles sobre a proposta de emenda constitucional que fala da reforma tributária, eles simplesmente não sabem o que é. E quando eu digo é assim, ele, não, mas não é não, eu digo, é assim. Peça para o seu assessor tributário lá do seu gabinete ler e lhe dizer o que é que ele pensa. Veja com mais cuidado. E aí ele vai perceber que é daquele jeito. Porque, sim, o que existe é uma grande desinformação. Os políticos acham que são muito ocupados com muitos assuntos importantes e ele não vai ler um projeto que ele vai aprovar, não. Não precisa ele ler o projeto que ele vai aprovar. Então, fica por isso mesmo. Ele trabalha com as informações que chegam, e essas informações chegam truncadas, chegam incompletas, chegam, às vezes, falseadas. E aí ele acha que é daquele jeito e vota. Quando já está aprovado, é que a gente vai ver o que é que vai fazer e ver o estrago que já foi feito. Então, assim, é uma pena ver dessa maneira, mas é o que está acontecendo, é da maneira que o nosso Congresso tem trabalhado, e acho que não é a hora de falar em empréstimo compulsório, não. Nós temos muitos outros instrumentos no que já existe, no que pode ser aperfeiçoado, para não criar uma coisa nova, antipática. Esse eu acho muito mais antipático do que um tributo sobre transações eletrônicas ou outra coisa assim, decorrente até da modernização, não só da economia, como da maneira de ser hoje do ser humano. Acho que a internet e essas facilidades de comunicação mudaram a nossa maneira de ser em muitos aspectos. E essa maneira de ser reflete na economia, e ela traz um novo setor, uma nova forma de se ver as coisas, e pode realmente ser objeto de uma tributação específica. Eu não tenho nada contra isso. Agora, feita de maneira adequada, de maneira cautelosa, e de maneira a alcançar essas novas riquezas. Harari, que é um teórico que escreve sobre esse assunto da modernidade, sobre o assunto, escreveu Sapiens, escreveu agora 21 lições para o século XXI, ele se preocupa com isso, e ele diz que a tendência é acabar em seus empregos. Os empregos vão acabar, porque a inteligência artificial vai assumir uma posição de substituir um advogado, substituir um médico, substituir um engenheiro. Aí ela está se sofisticando ao ponto de executar muitas tarefas que antes a gente imaginava que só um ser humano poderia fazer. E isso vai levar o quê? A uma situação em que não vai haver reposição de vaga de trabalho. Porque alguém dizia assim, não, o TA mecânico vai ser substituído pelo TA elétrico, aí tem muito operador de TA que vai perder o emprego, mas aquele ali vai ter outro emprego para ele vai consertar uma peça do TA, ele vai fazer outra coisa. Surgiam novas chances de emprego. Com a tecnologia e, sobretudo, com a inteligência artificial, as chances de emprego todas estão ocupadas, não tem mais espaço para o ser humano executar determinadas tarefas. E aí vai sobrar o quê? A necessidade, isso é a previsão do Harari. Ele vai sobrar o quê? Vai sobrar uma economia quase que totalmente voltada para a questão digital, muito próspera, com muito dinheiro, e uma massa de desempregados imensa.
Então, tem que se encontrar um instrumento para pegar uma parte desses recursos dessa nova economia e poder financiar, poder subsidiar, poder criar programas sociais que impeçam que essa massa de desempregados seja um problema futuro. É uma questão que está em aberto, e a professora Denise lembrou muito bem, alguns grandes milionários já estão se voluntariando a contribuir mais. Existe um grupo capitaneado por alguns milionários norte-americanos, a Abigail Disney é uma delas e tudo. Então, eles estão preocupados com essa desigualdade, eles estão enxergando o problema que essa desigualdade pode provocar no médio prazo, né? Nem no longo prazo, não, é no médio prazo, e estão querendo encontrar uma forma de dizer: eu já tenho muito e posso contribuir para diminuir esse abismo que separa determinadas classes de pessoas. E eu acho que é isso, a gente termina abordando um aspecto teórico, até um pouco utópico por enquanto, mas é o que eu acho que deve ser visto, deve ser pensado, e não uma altura dessa do campeonato se falar em aumentar PIS/COFINS. Eu acho que chega, não pode, passou da medida já. Se a gente fala numa análise técnica, poderia se instituir sim, o 148 fala lá no inciso 1 que é possível em caso de calamidade pública, mas não resta dúvida que seria uma medida, no meu modo de ver, catastrófica. Concorda, professor Schubert? Imagine, nós estamos falando de uma época de uma crise econômica sem precedentes. Instituir um empréstimo compulsório para cobrar de quem? Tem que ver. Eu acho que nenhum governo conseguiria, eu acho que isso nem veio muito à tona. Um ou outro que falou assim, mas o próprio governo acho que nem ousou falar nisso, porque seria uma medida drástica. Eu tenho contribuintes aí fora, eu tenho todo um país inteiro, com todos os setores, sem exceção, sem nenhuma exceção, para poder criar algo como empréstimo compulsório. Então, existe a previsão, mas acredito que economicamente, socialmente falando, seria uma medida que não tem espaço de falar em aumento de tributos agora. Daí porque a reforma tributária não é um momento feliz, porque no momento de uma crise econômica mundial, como é que falar em aumento de tributos? Cobrar de quem? Qual setor vai ficar com isso se os setores estão precisando de ajuda, de subsídio? Então, eu vejo, se a gente pega o modelo internacional, os países que estão bem, eles não estão criando tributos novos. Eu não conheço, eu não vou dizer nenhum, porque pode ser que tenha algum que eu não tenha conhecimento, mas eu não escutei, o professor Schubert até me confirma se escutou alguma coisa, mas eu não escutei nenhum país com medida de aumentos de tributo nessa época. Ao contrário, o que eu vi foi subvenções, ajuda financeira, até essa coisa do dinheiro em caixa, dos R$600 que alguns criticaram no Brasil, essa medida sim, os países fizeram muitos, inclusive, de dar o dinheiro em caixa mesmo, porque a crise foi de um tamanho tão sem precedentes, que foi a medida urgente, a imediata, que foi possível. Então, eu desconheço algum país, bem ou mediano, ou com crise, ou subdesenvolvido, ou desenvolvido, que tenha feito algo como aumentar tributos. É o que eu repito aqui, o nosso debate agora não é a hora do tributarista, não é a nossa hora de falar nada, mas sim do direito financeiro. Eu tenho que trazer medidas de grande porte, diretrizes de política fiscal, e não de questões pontuais de aumentar ou ajustar um tributo aqui, outro ali. Não é isso que o momento exige. Então, o nosso país, Schubert e Denise, e aqueles que nos escutam, é um país curioso, porque em plena pandemia, o que se observa é que hoje há muito mais medidas contra a corrupção generalizada no país do que de enfrentamento da própria epidemia. É louco isso, Nós temos, no meio da pandemia, o azar de ter instituições se matando, né? A gente tem uma crise institucional no pior momento, assim, é a pior hora que a gente pode ter para ver isso que estamos, infelizmente, assistindo todo dia, né? Instituições fortes, que precisavam estar agora sustentando a crise, estão brigando entre si, gastando energia, as pessoas morrendo e as instituições gastando energia para coisas pequenas, muito pequenas em relação ao que está acontecendo hoje no país. A ideia é essa, que a gente já está chegando a uma conclusão, se não de todo consensual, mas acho que na maior parte, né?
não está havendo uma divergência mais profunda com o pensamento da professora Denise e o meu, mas a ideia que eu insisto em colocar é essa, de que a falta dessa diretriz, a falta dessa orientação provoca um aprofundamento do problema. Assim, voltando para aquele ponto inicial, o agente público que lida com tributação, ele está aferrado ao princípio da legalidade. Então, ele tem que cumprir a norma e a postura dele não é outra. Ok. Mas poderia ser diferente, não de um ou outro que resolvesse pensar diferente, mas da instituição. Voltando de novo àquela questão da portaria 12, da postergação dos vencimentos, o Ministério da Economia poderia simplesmente dizer, tudo bem, a portaria 12 se aplica, e se alguém tem alguma dúvida, eu estou aqui agora para publicar a portaria 1 de 2020 e dizer que ela está atualizada e todo mundo está com o prazo postergado. Mas não, fica aquela mesquinhez de aquele receio, não posso perder receita, eu não posso admitir essa postergação, eu vou cobrar de qualquer jeito. Para ter uma ideia de como esses detalhes são, eu posso dar aqui um exemplo. Tem um contribuinte que ele tem que apresentar uma declaração de contribuições, e essa declaração tem que ser entregue periodicamente. Junto com a declaração, não necessariamente junto, mas paralelo à entrega da declaração, ele tem que fazer o pagamento dessas contribuições. E aí vem as exceções, que foram poucas, mas existiram, em que o governo federal postergou, com datas atuais, admitindo essa postergação, postergou o vencimento de alguns tributos federais, entre os quais algumas contribuições de seguridade, a contribuição patronal, contribuição sobre a receita bruta e o próprio PIS/COFINS tiveram seus vencimentos postergados. Mas aí o operador da empresa, se não um contador, mas alguém lá do setor fiscal, entendeu aquela postergação como envolvendo todas as obrigações tributárias e esperou pelo prazo. Quando alguém avisou para ele, epa, não, a declaração você tem que entregar. Aí ele corre e entrega a declaração com 8 dias de atraso. Era para ter entregue na segunda-feira, ele entregou na segunda-feira da semana seguinte. E porque ele atrasou 8 dias a entrega dessa declaração, no meio dessa confusão de informação e contra-informação, posterga, não posterga, pode, não pode, aquela coisa maluca, trabalhando home office, sem o aparato dele correto, inteiro, sem os assessores que ajudavam ele a controlar essas coisas, ele entendeu que havia uma postergação que não houve e correu e apresentou a declaração. Tão logo ele percebeu que deveria ter apresentado, ele foi premiado pela Receita Federal com uma multa pesadíssima pelo atraso de 8 dias da declaração. E a gente diz assim, não, mas essa multa não foi tão pesada, não. Foi. Multa de R$100 mil, porque ele entregou quando não tinha nenhum centavo que ele tenha deixado de pagar, quando não tinha nada que ele tenha feito de errado, a não ser atrasar 8 dias. Antes que a Receita cobre, a multa reduz em 50%. Então, ao invés de 100, cobraram 50. Mas mesmo assim, professor César, R$50 mil, porque eu atrasei 8 dias entregar um papel na Receita Federal. Então, assim, são situações como essa, e que eu percebo a dificuldade que a professora Denise colocou. Mas o funcionário não podia fazer nada, é a lei que prevê assim mesmo. Na verdade, o funcionário não fez nada. Essa multa foi emitida pelo sistema, de maneira automática. Quando o sistema percebe que a declaração chegou atrasada, ele mesmo já emite a notificação de cobrança. Às vezes a pessoa não faz nada, a inteligência artificial funciona muito bem para o fisco, às vezes também. Então, assim, ok, mas não tem ninguém que pense um pouquinho e que diga assim, epa, segure isso aí um pouquinho, vamos fazer aqui uma postergação desses vencimentos também, porque uma portaria pode postergar os vencimentos, não precisa mudar a lei. E eu não estou tirando a multa, eu estou só postergando os vencimentos das declarações também. Não tem essa medida, não tem esse cuidado, não tem essa atenção para se resolver o problema. O contribuinte fica com essa cobrança, assim, ao meu ver, extremamente injusta,
quando o próprio governo se queixa toda hora, porque tem muita gente doente, porque eu tenho que abrir um hospital aqui, porque eu tenho que fazer aquilo ali, e eu não estou conseguindo, não está dando tempo. Ok, mas e o contribuinte não pode atrasar 8 dias a entrega de uma declaração. Então, assim, são essas coisas pontuais que eu acho que elas poderiam ser vistas de uma maneira mais ampla, por quem realmente poderia tomar uma decisão importante. Aí eu volto, não é um servidor ou outro que poderia interferir, ele não tem como fugir das regras de conduta que ele está preso a elas, mas é a falta de preocupação, de compromisso em encarar o problema com a amplitude que ele tem, para tentar evitar situações como essa, que não seriam difíceis de ser evitadas, mas estão aí e causando problema. E o funcionário da contabilidade ficou sem dormir esse tempo todo, porque a empresa vai dizer que é ele que vai ter que pagar, porque é ele que atrasou a entrega dessa declaração. Então, é complicado, é uma situação que realmente eu acho que mereceria muito mais atenção dos dirigentes. E aí, Denise, eu coloco, não é aquele funcionário que vai dizer, eu não vou cumprir a lei, não, porque eu vou ajudar o contribuinte. Não é isso, ele não pode fazer isso. Mas os dirigentes podem. O ministro da Economia pode, por uma portaria, tratar muitas coisas. E não está fazendo, está se preocupando só em aumentar PIS/COFINS. Eu entendo, doutor, eu entendo, assim, tem situações realmente pontuais que a gente só sente muito pelo que ocorre, mas é preciso esclarecer aqui alguma coisa também. Veja bem, medidas estão sendo tomadas, mas o problema é tamanho que tudo que se faz parece pouco. Várias medidas foram tomadas nesses meses, postergação de tributos, o Simples, para as empresas do Simples também, foi feita muita coisa, emissão de certidão. Se vocês observarem, nós temos mais de 20 medidas feitas para tentar auxiliar o contribuinte nesse momento. Mas é evidente que não se consegue alcançar tudo, né? Eu costumo dizer assim, não é o melhor, não são as melhores medidas, mas são as possíveis. Não dá para alcançar cada caso, cada problema. Seria o ideal que pudéssemos fazer uma estrutura que viesse do governo central, essa estrutura. Mas aí, quando foi mencionado também essa questão que deveria ter feito uma medida de não receber mais nada, mas vejam bem, é muito difícil, porque todos os setores, eu peguei a ação da sapataria ao setor de energia, ninguém quer pagar nada, não pode, eu sei que está difícil para todo mundo, mas nós temos que pensar também que nós temos do outro lado um governo que precisa custear as despesas de saúde que não estavam previstas. Então, assim, não é tão simples, tipo, não vai recolher nenhum tributo durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é simples, eu até brinco, eu não queria estar na pele de secretários da Fazenda, de Finanças, do próprio ministro da Economia nesse momento, porque eles têm uma série de demandas que eles vão ter que custear, e imagine, de repente, falar que não vai receber mais nada. Tem setores com dificuldades, mas nem todos não podem deixar de pagar nada. Então, assim, o que eu quero só demonstrar, não justificar, imagine, eu não sou nem a pessoa responsável para tomar essas decisões, mas eu quero só justificar e esclarecer que é muito complexo toda essa estrutura, não depende de um caso, de um setor. Várias medidas foram tomadas, sim, não foram poucas, foram muitas no governo federal. Estão lá, inclusive, tem um dispositivo do Regularize, PGFN, a gente tem lá no próprio site do Ministério da Economia, muita coisa foi feita. Só que é claro que eu sei que não são suficientes, não são, cada um vai ter uma demanda diferente, cada setor tem uma demanda diferente. Mas, como eu falei, eu não quero justificar, mas para explicar e mostrar que foram feitas medidas que são tomadas na medida do possível. Eu devo confessar que eu fico encantado em ouvir vocês dois, porque são dois profissionais que atuam em áreas bem diferentes, né? Um como advogado, outro como procuradora da Fazenda Nacional, mas fazem uma análise objetiva, crítica, que transcende o exercício da profissão de cada um de vocês. É um privilégio ouvi-los. Eu perguntaria à Mércia se há alguma outra pergunta ou comentário por parte dos participantes. Agora já quase boa noite, né, a todos e a todas. Gostaria de agradecer aos
palestrantes pela brilhante exposição. Gostaria de agradecer ao professor César, né? Gostaria de agradecer ao público em geral, né? Que esteve com a gente até agora, e toda a equipe que colaborou para que esse evento fosse realizado. Muito obrigado a todos os participantes, obrigado ao doutor Schubert, à doutora Denise Lucena. E Mércia também, muito obrigado. Um grande abraço a todos.